Amém, amados? O tema de hoje da palavra é um Deus que se relaciona. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Está escrito assim, ó. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui eu queria atentar um detalhe. Deus falou, façamos. Estava no plural. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Quem é que estava presente quando o homem foi criado? Deus, o Espírito Santo e Jesus. Os três já participavam da formação do homem no barro. Então Deus, desde o começo, já se relacionava entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na criação já estava presente também os três. E o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre as águas. Mas na criação do homem, isso é bem definido, como façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O plural, os três, Jesus, o Espírito Santo e Deus envolvido na criação, tanto do universo como do ser humano. Em Gênesis 1, 28, olha um propósito de Deus para isso. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, abençoou quem? O homem e a mulher que ele havia criado. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus falou para Adão e Eva, sejam fecundos, se multipliquem. Os filhos de Adão e Eva iriam entrar no mesmo processo de relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus, íntimo, de conversa, de poder ver, de poder se relacionar naquele jardim. Falou para Adão e Eva, multipliquem-se, porque o que sair de vocês vai ser essa nação, essa comunidade aliançada comigo. Vai ter um relacionamento íntimo comigo no jardim. Nós já conhecemos a história que Adão e Eva, antes desse processo de se multiplicar, pecaram contra o Senhor, foram expulsos do jardim, começaram a se multiplicar, a nação, o povo se multiplicou, teve assassinatos entre irmãos, o povo continuou a se multiplicar, a maldade invadiu a humanidade, Deus mandou o dilúvio, mesmo assim tirou uma família de lá para se relacionar com uma aliança com ele novamente, para a partir de Noé começar um novo relacionamento com um novo ser humano, com a nova humanidade, um novo começo. Não era nem uma nova humanidade, era um novo começo para a humanidade. Mas mesmo assim não se conseguiu, o povo começou a se multiplicar. O povo começou, a Torre de Babel mostra que o ser humano, a tentativa do ser humano fazer as obras por si só. A maldade se multiplicou. Deus colocou multiplicações de línguas para que o povo pudesse se espalhar no globo terrestre. E começou com um homem chamado Abrão, a tirar ele de uma terra, para a partir dele construir uma nova nação, e a partir dele todas as gerações fossem bem-aventuradas. E esse Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos, e as 12 tribos geraram uma nação que foi escrava, e quando foi liberta,
Deus começou a manter esse relacionamento e essa presença dele. O povo de Israel conhecia pelo fato de estar escravo muito tempo, adorando ainda falsos deuses, coisas feitas por mãos humanas. Teve a história do bezerro. E o Senhor, para identificar que estava presente, que estava no meio daquele povo, construiu um instrumento chamado a Arca da Aliança, que caminhou com o povo até a entrada da terra prometida, muito tempo de Israel, e a presença da arca marcou aquele povo, o relacionamento de Deus, o templo construído por Salomão, a casa de Deus, um relacionamento íntimo de Deus com uma nação, que foi criada para ser uma nação de sacerdotes. E eu queria, amados, que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 49, versículos 14 e 15. Isaías foi um profeta de Israel, e o que ele escreve para aquele povo, e o Israel somos nós hoje, nós representamos o Israel espiritual, então aquelas palavras também foram escritas para nós. Olha o que é que Deus escreve para um povo, que escreve para nós como Israel espiritual, em Isaías 49, a partir do versículo 14 e 15. Mas Sião diz, no 14: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor respondeu: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele começa perguntando isso, e continua respondendo: mas ainda que essa mãe, que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amados, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, quantas e quantas perguntas dessa natureza são feitas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que o meu pai se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra, não vê a minha aflição, não vê a minha angústia, não vê o que eu estou passando, as dificuldades e aflições que eu tenho passado hoje? Será que Deus se esqueceu de mim? Oh, amados, a resposta de Deus vai com uma pergunta para você. Será que uma mãe que amamenta se esquece fácil de um filho a quem ela dá de mamar? Que ela pode abandonar um filho que ela deu de mamar, que ela está dando de mamar? É essa a representação. E ele ainda fala: mesmo que essa mãe que dá de mamar um filho se esqueça desse filho, eu, o Senhor, não me esqueço de você. O que eu tenho para te dizer, filho, é que o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não é alheio ao seu sofrimento, o Senhor não é alheio às suas aflições. Não é alheio a nada que se passe com você. Deus é Deus onipresente, onisciente, vê tudo, sabe tudo, e onipotente, pode tudo. Esse Deus não se esquece de você, porque ele, mesmo que uma mãe que desse leite de mamar aos filhos, amamentando, se esquecesse do seu filho, Deus não esquece de você. Essa comparação que Deus faz é para te dizer que em nenhum momento a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, Ele se esqueceu. Você não está abandonado. O Senhor continua aí, junto de você. Ah, Emerson, mas eu estou passando por sofrimento, eu estou passando por uma angústia. O pastor falou uma vez aqui que a prata é provada pelo crisol e o ouro é provado pelo fogo. Às vezes essas dificuldades vêm para nossas vidas para nos tornar melhor. Hoje, às vezes, a gente não enxerga, no meio da tormenta, a gente não enxerga a mão de Deus, a gente não enxerga o mover do Senhor.
Só quando a coisa começa a passar que a gente começa a enxergar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele agia em nossa vida, enquanto Ele abençoa. Quantos relatos nós escutamos de irmãos nossos aqui da igreja, amados, que a gente pergunta, já esperando um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Irmão, como é que você está? Pastor, ele nunca viveu tão bem. A melhor época da nossa vida está sendo agora. Justamente no centro da pandemia, no olho do furacão, no momento mais difícil da pandemia no nosso estado. E tem irmãos vivendo a melhor fase da vida, que descobriram como é que é descansar no Senhor, que tiveram a oportunidade de colocar seus anseios, as suas necessidades para Deus, que começaram a viver o fiel no pouco, e no muito está sendo colocado. Está provando e podendo perceber a mão de Deus, que quando começa a faltar, que vai para o último quilo de arroz, o último quilo de feijão, do nada batem na porta e chegam com a feira para abençoar a vida deles. E Deus não se esquece. Deus não é alheio ao seu problema, ao seu sofrimento. Não é, amados. É hora de nos rendermos a Ele, intensificarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Que da parte de Deus é essa: eu não me esqueço de você, nem que sua mãe te esquecesse de você. Mas nós é que nos esquecemos de Deus. É nós que nos afastamos do Senhor. É nós que resolvemos dar os passos para trás nos momentos de dificuldades. É nessa hora, amados, que nós devemos se ajuntar ao Senhor, buscar estar debaixo das asas dEle, na sombra, repousar na sombra do Onipotente. É nessa hora. É nessa hora de vivermos o sobrenatural do Senhor, porque o natural às vezes não tem mais jeito. Deus clama para nós, desde a célula de terça-feira, com Naldo Zuílio, o pastor e a pastora, já Deus tem queimado em meu coração para falar: relacionamento, filho, relacionamento, fale sobre isso, porque eu estou aqui. Meu ouvido continua atento ao clamor do meu povo. A minha mão continua estendida. Como Pedro, que estava afundando diante da tormenta, agarre na mão de Jesus, é agora. Não espere, amados, você se afundar por completo. A mão continua estendida, amado. A mão do Senhor continua estendida para você. Agarra, segura, se relaciona. Hoje, não perca tempo. O agora é o único tempo que você tem, é hoje, nesse momento. E no Novo Testamento, o Senhor começou a me levar uma palavra, que uma ovelha minha chamada Alessandro, que orou mais cedo aqui, ele levou essa palavra num movimento JC, que a gente fez lá em Milagres, com o pastor Daniel. Um abraço para o pastor Daniel, que está ouvindo a gente agora. Ele levou essa palavra e ela começou, e Deus me fez relembrá-la, e começou a queimar em meu coração. Jesus fez algumas orações para o povo, orando a Deus pelo povo. Jesus fez poucas orações, poucas. E eu convido a você a descobrir quais foram as outras. Isso é um trabalho de pesquisa para você. Qual foram as outras orações que Jesus fez pelo seu povo? E qual era o motivo dessas orações? Você que gosta de ler a Bíblia, tem um desafio interessante. E essa foi uma oração que Jesus fez. Mas eu queria abrir um parêntese aqui. Sabe por que os fariseus perseguiam tanto Jesus? Porque Jesus começou a apresentar Deus para o povo como pai, como Abba Pai, como paizinho querido. Para nós aqui do Nordeste do Ceará, papainho.
E o povo não entendia aquela linguagem de um relacionamento tão íntimo de alguém com Deus. E Jesus veio para justamente isso, amados, nos apresentar alguém que está íntimo demais, que está próximo demais. Mas a referência que eu tenho, você pode estar dizendo aí, a referência que eu tenho do meu pai é um pai bruto, é um pai que não me deu atenção, é um pai ausente. Mas Deus não é assim. Olha o que está escrito em Isaías: mesmo que sua mãe te abandone, filho, a que te amamentou, eu não vou te abandonar, eu estou contigo todo o tempo. E o que Jesus veio trazer para nós foi isso, foi cair essa barreira, para você tratar Deus como alguém próximo, íntimo, de intimidade, de paim. Mas como é que eu posso falar com Deus desse jeito? Vendo a oração do Pai Nosso, ele chama o quê? Pai Nosso, que estás nos céus. Pai, chama para o teu Pai, clama para alguém que te protege, para alguém que te ama, que essas são as funções de Pai. Para alguém que te corrige, para alguém que te ensina, para alguém que se relaciona com você, para alguém que caminha, que fala, que direciona. E olha a oração que Jesus fez, está escrito essa oração, uma das que Jesus fez, está João 17, versículo 20 e o 21. Olha o que é que Jesus fala: minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que eles estejam juntos, como igreja, como uma só pessoa, como uma só estrutura, como a noiva para mim, que eles possam entender da mesma forma que eu estou contigo, que eles possam estar em nós, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam se relacionando dentro da gente. É essa oração que Jesus fez, que nós possamos estar juntos, tanto como irmãos da igreja, como estarmos juntos com o Pai, juntos com o Filho e juntos com o Espírito Santo de Deus. Não é à toa quando Jesus morreu e subiu aos céus, ele disse: eu preciso subir para que possa vir o Consolador. E o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade em que nós temos relacionamentos, como quando passamos a crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E Jesus já estava orando tanto para os discípulos como para nós hoje. Eu rogo para que todos nós sejamos um só, que da mesma forma que eu me relaciono com o Senhor, Pai, eles também possam se relacionar. Da mesma forma que eu te conheço, Pai, eles também possam te conhecer. Da mesma forma que eu te trato, eles também possam te tratar. E da mesma forma que o Senhor me trata, eles também possam ser tratados pelo Senhor. Essa, amados, é uma das melhores e maiores orações de Jesus para nós. E é um pedido para que nós sejamos um só, uma comunidade, um só pensamento, um só desejo, uma comunidade aliançada através do sangue de Jesus, o novo Israel, o Israel espiritual, aquele que vai herdar todas as promessas feitas pelo Senhor. E o Senhor quer e pede que nós sejamos um, que nós tenhamos um pleno conhecimento desse Paizinho querido, que nós possamos tratar Deus como alguém de intimidade. Não é a ponto que ele fala: quando você for orar, vá para o seu quarto, que é um dos locais mais íntimos que você tem, que é o seu local de repouso, que é o seu local de descanso, que é o seu local onde você se despoja.
onde você dorme, você está realmente um local de você descansar. E nesse local de maior refúgio para você, é que ele fala: tranca a porta e ora ao Pai, que ele em secreto ele vai te atender. Ore. Emerson, eu estou aflito. Ore. Emerson, eu estou angustiado demais. Ore. Emerson, eu estou passando necessidades. Ore. Ore. Converse com o seu pai, com o seu paizinho querido, com o seu painho, que está lá nos céus e tem todo o poder. Se preciso for, parar o sol ao seu respeito. Oh, amados. E aqui, para encerrar, eu queria falar de uma passagem rapidinho, que está lá em Lucas 15, do 11 ao 32, que fala do filho pródigo. O filho pródigo, o desperdiçador, o que joga fora a herança. E a história do filho pródigo, rapidinho, que depois você lê mais completo. É que o filho mais novo pediu a herança, o pai repartiu a herança entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo foi para uma terra bem distante, porque não queria ter influência nenhuma do pai dele. Gastou o dinheiro todinho, foi realmente um pródigo, desperdiçador. E aqui, amados, eu queria falar um versículo para vocês. No versículo 17, quando esse filho pródigo descobriu e caiu em si, que estava numa sarjeta, um fundo do poço, que não estavam dando para ele comida dos porcos, não estavam dando para ele comida de lavagem, ele caiu em si. E o primeiro pensamento e as primeiras palavras desse filho pródigo foi: quantos, está no versículo 17, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, vou ter com meu pai. E aí continua, onde ele se arrepende, pede perdão e volta para os caminhos do Senhor, e volta para os caminhos do pai dele, e volta para a terra de origem, volta para os braços do pai. Esse filho pródigo conhecia o pai dele, que era bondoso com seus servos, pois cada um deles tinha fartura do que comer. Sabia que o pai dele podia até tratá-lo como escravo, mas iria perdoá-lo, iria recebê-lo de volta. E aqui, amados, ele recebeu o que veio buscar, o perdão do pai. E o pai se mostra na natureza para ele, dizendo: eu vou fazer um banquete, uma festa para você, porque eu achei, porque você era a coisa mais preciosa que eu tinha, e achei que estava morto e reviveu. É você que é o mais precioso que eu tenho. Não é os bens que você gastou, não é a fazenda que você jogou fora, não é o dinheiro que você desperdiçou, mas é a sua vida, que para mim, como pai, é mais importante. Enquanto isso, amados, o irmão mais velho, também como filho, não conhecia o pai de verdade, não saiu fora, não desperdiçou os bens, mas parece que não tinha relacionamento íntimo com o pai dele. Quando descobriu que o irmão estava de volta, que o pai estava fazendo uma festa para o irmão, que tinha gastado o dinheiro todo dele, que gastado a herança toda dele, um versículo me chamou a atenção, está no versículo 29, onde o filho mais velho disse: nunca me destes um cabrito para alegrar com os meus amigos. Ele já tinha recebido herança,
Tudo que tinha lá era dele. E demonstra que esse filho não tinha um relacionamento íntimo com o pai, era distante. Era alguém que não tinha coragem de pedir para usufruir de um cabrito sequer. Demonstra para nós, amados, o quão distante esse filho mais velho era do pai, de alguém que não tinha intimidade de chegar e pedir para o pai um cabrito, e se achava não merecedor, porque mesmo recebendo a parte dele da herança, não teve uma ação de comemorar e gastar algo para ele com seus amigos. Amados, Deus pede para nós nesse tempo, para buscarmos a face dele, a bater a porta, porque a porta vai ser aberta. Bata a porta. Jesus está aí. Abra a porta então. Eis que eu estou à porta e bato. Em Apocalipse já diz: eu entrarei, prepararei um banquete para você e nós cearemos juntos. É essa festa que Deus tem preparada para nós, para os filhos dele, para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, amados? Relacionamento íntimo. Busque ter isso com o Senhor. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais os seus ouvidos e seu espírito vai estar atento à voz do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Risca meu nome, Deus, do livro da morte e escreva meu nome no livro da vida. Que eu possa viver o teu reino aqui na terra, que eu possa te adorar em espírito e em verdade aqui, e possa permanecer fazendo isso durante a eternidade. Pai, é assim que humildemente eu te oro, te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Para você que nunca fez essa oração e está fazendo pela primeira vez, está tendo festas nos céus, amados, ao seu respeito. Que quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, como no filho pródigo a história, tem festa, e os anjos estão comemorando e soltando fogos, e falando o teu nome diante do altar do Senhor. Amém?